Alô você, sebraquianos e sebraquianas, que quem fala é o professor Rafael Varal da turma de rádio, trazendo mais um conteúdo online para vocês, né? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época da pandemia, de isolamento social, né? Espero que todos estejam se cuidando aí, eu estou muito bem aqui, certo? Espero que vocês estejam muito bem aí no outro lado da telinha, certo? Então assim, nós do Sebrae, né, estamos fazendo o possível para que os conteúdos cheguem até vocês, né? Seja ele de forma gravada ou seja ele de forma ao vivo, né? Então assim, eu sempre venho alternando, né, nas turmas, né, nas minhas turmas de hardware, algumas com conteúdo teórico. Eu passo um conteúdo online gravado e à medida que vai chegando as práticas, eu vou fazendo as práticas com conteúdo online ao vivo. Mas pessoal, nem sempre é possível fazer um conteúdo online ao vivo. Mas por que, professor, o senhor está falando isso e passando o recado nesse momento do vídeo? Pessoal, é muito importante que vocês participem dos conteúdos online ao vivo e deem um feedback de como está sendo o conteúdo gravado, se prefere ao vivo, porque assim, em algumas turmas a gente está tendo um pouco de dificuldade de participação dos alunos, então é importante que quem quiser, a turma que quiser, tem que se manifestar com antecedência, né? Ah, seria interessante agora uma aula ao vivo, estou com saudade, porque assim, eu sempre venho alternando, né? Então, à medida que eu vou alternando, pode demorar mais uma turma do que outra. Tranquilo? Então, estou alternando aí, fazendo a melhor forma possível para que todos consigam ter acesso a um conteúdo online ao vivo. Tranquilo? Então, é isso aí. O recado de hoje está dado e partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, o conteúdo online de hoje, né, nós faremos uma prática sobre DNS, né? Então, a gente falou a teoria do DNS, né, no último conteúdo online, né? Falamos que é possível configurar a forma manual, a forma automática e para que serve o DNS. Né? O DNS nada mais é que um protocolo de resolução de nomes. Mas, professor, como funciona um DNS na prática? Então, a gente vai aprender a configurar nos dispositivos, né, ele de forma automática e de forma cliente, e no que a gente chama de servidor, no nosso roteador, né, aquele roteador lá, TP-Link, que a gente sempre configura ele, né, que seria equivalente ao roteador da nossa empresa de telecomunicações. Sempre eu falo, pessoal, a empresa de telecomunicações é sempre aquela empresa que vai fornecer, certo, a internet para a nossa casa, seja Vivo, seja Cabo Telecom, seja BrisaNet, seja qualquer uma operadora de telecomunicações, tranquilo? Então vamos lá, vamos para a prática, certo? O primeiro comando que eu vou executar aqui, pessoal, é o cmd. Professor, o senhor já falou na prática de DHCP sobre esse prompt de comando. Pessoal, mas sim, sempre eu venho frisar e repetir aqui, porque sempre poucas pessoas têm muito contato com prompt e poucas pessoas também têm contato com os comandos do prompt. Assim, alguns podem até ter visto o que é o prompt. Então, assim, eu sempre falo um pouco mais, né, sobre o prompt quando eu vou falar sobre o prompt, porque é algo pouco visto, né? Então, assim, eu vou explicar mais uma vez o que é o prompt de comando, certo? Pessoal, o prompt de comando nada mais é que um terminal, certo? Um software que tem no Windows, que ele possibilita que o administrador ou cara da TI, vamos chamar assim, vamos generalizar, né, o termo, o cara da TI consiga fazer algumas coisas e colete algumas informações de redes, como IP, máscara, gateway, o melhor caminho que está seguindo o pacote, as rotas se está na internet, onde está morrendo o pacote, onde não, a latência dos pacotes, né, da internet, como está a nossa conexão, né, então tem como mensurar tudo isso usando comandos do prompt de comando. Tranquilo? Então eu vou clicar aqui, executar como administrador, mas professor, não tem essa opção no meu Windows. Meu Windows é o Windows 8, é o Windows 7. Então vocês vêm com o botão direito e clica executar como administrador. Essa opção vai ter tanto nas versões Windows 8.1 quanto no Windows 8 quanto no Windows 7. Tranquilo? Então eu vou executar como administrador e clicar em sim, certo? Vai abrir esse terminal preto aqui. Nesse terminal preto eu vou começar a executar alguns comandos, pessoal. Quais comandos são esses? O primeiro comando é o ipconfig, certo? O ipconfig me permite fazer algumas configurações aqui e saber, na verdade, algumas configurações da minha rede, certo? Então assim, quando eu executei esse comando, apareceu aqui, ó, adaptador de rede sem fio.
certo? E apareceu uma configuração aqui, certo? Apareceu endereço IPv4, gateway padrão e máscara de subrede. Pessoal, vamos só recapitular o que é cada item desse aí, certo? O endereço de IPv4 nada mais é que o meu endereço IP, aquele rótulo que vai dizer, olha, essa máquina vai ter esse endereço. Eu sempre associo o IP ao nosso endereço da nossa casa, né? Então assim, a nossa casa vai ter o endereço da rua, né? Que vai ser o gateway padrão, né? O 926801, e vai ter o número da casa, que eu vou chamá-lo aqui de endereço IP, para onde o pacote, quando chegar na rua, vai ser encaminhado para casa. É a mesma coisa do carteiro, certo? Vai chegar e entregar uma cartinha para vocês, uma correspondência, que é equivalente ao nosso pacote de rede. Então ele vai receber o pacote lá na central dos Correios, vai encaminhar para a regional e vai percorrer o pacote até chegar na sua rua. E o carteiro, quando chegar na sua rua, vai perguntar: fulano de tal, ele mora nessa rua. E vai, assim que entrar na sua rua, ele vai procurar o número da sua casa. Que é justamente quando ele entrar no seu roteador, que é aqui o gateway padrão, 1926801, ele vai dizer qual é o endereço da máquina do professor Rafael. Está aqui, ó, 1926801. E ele vai chegar aqui e receber o pacote, certo? Que ele enviou e recebeu como uma resposta. Tranquilo? Então, assim, é basicamente isso que funciona por baixo dos panos. Como eu vou saber, né, os meus endereços é justamente com o comando ipconfig. Bom, pessoal, o ipconfig, né, a gente já era um comando que a gente conhecia, tá bom? Então, desde o primeiro conteúdo online prático, né, que foi o DHCP, a gente viu prompt command, já viu esse comando, né? E eu vou falar um pouco sobre o complemento desse comando, né? Um dos complementos é o ipconfig /all. Professor, qual a diferença do ipconfig para o ipconfig /all? Além das informações de gateway padrão, de IP, né, de máscara. Então, assim, só lembrando, o endereço IP nada mais é que o rótulo, o endereço da minha máquina, né, para onde o pacote vai receber, né, um dado vindo da internet, né, uma resposta da internet para a minha máquina. A máscara de subrede quer dizer que quantas máquinas, hosts ou dispositivos vão estar conectados ou podem estar conectados na minha rede. Nesse caso, 254 hosts. Professor, como eu sei? Justamente por esse último zero. Então, assim, esse último zero quer dizer que possui 8 zeros no final, né? Convertendo esse zero para um número binário. Então, eu pego esse quantidade de zero, que são 8, e elevo, né, com a base 2. Né? Então, é 2 elevado a 8 menos 2. Que essa continha aí vai dar 254 hosts. Beleza? Então, assim, o gateway padrão é outra informação muito importante. O que quer dizer o gateway padrão, pessoal? O gateway padrão vai ser o primeiro salto do pacote quando o pacote vai ser enviado no meu computador e sair para a internet ou qualquer outra rede. Tranquilo? Então, o primeiro salto é justamente o gateway padrão. Mas existem outras coisas aqui muito importantes que isso aqui foram o que apareceu no ipconfig, tá, pessoal? No ipconfig /all, vocês conseguem perceber que aparece uma coisa chamada endereço físico, que antes não aparecia, certo? A descrição da minha placa de wireless, né? Então aqui eu tenho como saber. Servidor DHCP, servidor DNS, certo? Então tudo isso aí são coisas que não apareciam, né? Informações que não apareciam no simples ipconfig, certo? Professor, o conteúdo online de hoje será sobre DNS. Então, como a gente vai configurar um DNS? A gente vai primeiro configurar um DNS no nosso TP-Link, tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou acessar é meu gateway padrão, que é o 192.6801. Então, vou abrir o meu navegador, certo? E digitar aqui o IP dele, né? Vai aparecer usuário e senha, vou digitar usuário e senha. Ele vai aparecer essa interface, certo?
Nessas primeiras informações, certo? Vocês têm que saber que na interface WAN ele vai receber um IP da minha operadora de telecomunicações, certo? Então o endereço IP que ele vai receber da minha operadora de telecomunicações é 192.168.143. O gateway do padrão saindo desse roteador para o da operadora de telecomunicações é justamente esse aqui, ou seja, ele vai dar um salto no roteador da operador de telecomunicações e sair para a internet, que terão outros switches, outros roteadores que ele vai dar salto até chegar o destino que você precisa, certo? Mas uma coisa importante para esse conteúdo online é o DNS. Então tá aqui os servidores DNS que já vem pego automaticamente pela interface WAN. Então a primeira coisa que a gente vai saber sobre um servidor DNS é em interfaces WAN, certo? Existe a primeira forma de configurar um servidor DNS, certo? Que é a forma automática. Então assim, se eu marcar essa opção aqui, usar estes servidores DNS, ou em alguns roteadores tem a opção cadastrar servidores DNS manualmente. Eu marco essa opção e digito os servidores. Se eu não marcar essa opção, ele já vai pegar automaticamente. É equivalente a pegar IP dinâmico, certo? É a mesma coisa que colocar aqui pegar DNS dinamicamente. Ou seja, ele já vai pegar automaticamente na rede um DNS. Se não, se eu quisesse configurar um DNS manualmente aqui, eu clicaria aqui e colocaria outro DNS. Eu vou colocar o DNS do Google e clico em salvar. Ao salvar, pessoal, ele vai receber as informações aqui, certo? Ele vai atualizar os parâmetros de rede, né, para pegar o IP da operadora de telecomunicações. Então tá aí aparecendo obtendo parâmetros da rede, né? Então, como eu atualizei o DNS, ele vai fazer uma nova requisição para ver se vai mudar o IP de WAN ou não. Como no caso que eu já expliquei para vocês em uns conteúdos online anteriores, tanto na prática quanto na teoria de DHCP, o tempo de concessão normalmente são 2 horas. Então assim, como eu tentei renovar o IP em poucos minutos, né? Então assim, eu não perdi o IP, eu justamente peguei o mesmo IP que eu estava utilizando, certo? Vamos ver se o nosso IP modificou aqui no nosso cliente. Veja que o servidor DNS, né, está 192.168, né, 01, né? Por enquanto vai ficar assim, certo? Mas ele vai resolver por outro DNS, né? Ele vai resolver por esse daqui, porque ele está pegando o DNS de forma dinâmica. Ou seja, quando ele chegar dentro da minha rede, né, ele vai pegar esse DNS aqui, que é justamente o IP do DNS da minha rede. Então ele vai vir por essa interface LAN, né, e vai passar para o WAN, pegando esses dois DNS aqui. Então essa é a forma manual de configurar no roteador um servidor DNS. Mas eu vou deixar a forma automática aqui, para ele pegar um servidor DHCP de forma automática. Então ele vai zerar novamente as informações, pegar novas requisições para atualizar aí as minhas informações, tranquilo? Só esperar um pouco, pessoal, que demora um pouquinho. Assim que ele obteve os parâmetros, certo? Ele pegou aqui o mesmo endereço IP e atualizou o meu servidor DNS secundário, que eu tinha colocado do Google, 888, ele já atualizou para o secundário da minha empresa de telecomunicações, tranquilo? Então, a alteração foi realizada com sucesso, certo? Eu vou aqui em informações para ver se de fato está tudo ok. Então, está de acordo aqui com o que foi configurado, certo? Professor, existe outra forma de configurar um servidor DNS? Sim, existe. Ao invés de configurar no meu roteador, eu tenho a opção de configurar na minha interface de rede, tranquilo? Então, vamos lá para a minha interface de rede. Vou vir aqui configurações, certo? Alterar propriedades de conexão.
na verdade, pessoal, eu vou explicar melhor um caminho aqui para vocês. Eu posso fazer esse, clicar aqui em opções de adaptador, né? Vai aparecer essa telinha aqui, funciona também. Mas eu vou explicar algo mais ideal, que tem todos os sistemas operacionais e vocês não terão problemas, né? Que em todo o Windows, todo o sistema Windows, vocês, se vocês fizerem esse procedimento que eu vou fazer agora, vai funcionar. Digitar painel de controle, certo? Em painel de controle, existirão três formas que vai exibir aqui os ícones. Ícones grandes, categoria ou itens pequenos. Então, vocês que clicam em ícones grandes, sempre manter esse padrão, pessoal. É o padrão melhor visualmente e o mais limpo, certo? Clicam em central de rede e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador e vão aqui na interface Wi-Fi. No meu caso, eu estou usando a interface Wi-Fi, então vou utilizar aqui as propriedades do Wi-Fi, da interface de Wi-Fi. Pessoal, quando eu falo interface, eu estou falando a placa Wi-Fi, tá? A plaquinha de Wi-Fi que faz essa conexão. Então, feito isso, eu vou clicar em status. Pessoal, o status e detalhes também, né? Então, assim, o status e o detalhe é justamente fazer com que vocês vejam de forma gráfica o ipconfig. Ou seja, as configurações do ipconfig, tá vendo? Batem com essas informações aqui. Ou seja, essa é uma forma do terminal, né, com ipconfig/all, e essa é uma forma visual, de forma gráfica, vendo o status e as propriedades de rede daquela interface, tranquilo? Então, vocês têm essas duas formas de visualizar, tranquilo? Vou minimizar aqui, Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês devem saber sobre as interfaces, né, de rede, seja ela cabeada ou seja ela sem fio, que vocês têm que convir aqui em propriedades, protocolo IP versão 4, clicar em propriedades e setar aqui o IP de forma manual. Na prática de DHCP eu falei que é possível colocar IPs via DHCP, né, obter um endereço IP via DHCP e usar o IP manualmente. Então, o endereço IP eu vou pegar manualmente e o endereço DNS eu vou setar. Tem aqui a opção obter o endereço do servidor DNS automaticamente e usar os seguintes endereços. Então, quando eu clico aqui em usar os seguintes endereços, certo? Eu vou clicar aqui 88888 para ele pegar justamente o endereço DNS do Google. Então, assim, essa é a forma manual de configurar o DNS no cliente. Ele pode pegar de forma automática, que é obter o endereço IP dos servidores DNS automaticamente, eu marcando essa opção, ou usando um endereço IP de DNS especificado por mim. Então, eu vou clicar em OK, certo? Fechar. Então, o primeiro comando que eu vou executar aqui é propriedades. Vou vir aqui com o botão direito, status, detalhes, e vai aparecer já aqui ó, o meu servidor DNS atualizado. Fechar aqui a... Tá, vamos ver se vai atualizar aqui no ipconfig/all também. Então eu vou dar um ipconfig/all e ver se atualiza. Olha que é um servidor DNS novo aqui. Então é o 88888. Será que vai navegar na minha internet? Vamos ver, né? Vamos acessar um site aqui, vamos ver se o servidor DNS do Google resolve alguma coisa. Vou clicar aqui em Google e vou pesquisar aqui Netflix, certo? Então vou aqui Netflix e clicar Netflix. Bom, o servidor Netflix está aí ok, certo? Apareceu aqui uma gerência de tela, né? Aqui o meu usuário de um primo meu, da minha primazinha, né? Então aqui tem a seção infantil também. Então é isso aí que apareceu. O DNS do Google está resolvendo muito bem, pessoal. Então vou fechar aqui minha seção Netflix, certo? E vamos testar o DNS. Professor,
Qual a finalidade do DNS? Eu vou escolher um servidor agora, DNS, aleatoriamente, pessoal. Não precisa ser um que funcione, certo? Só para vocês verem, se eu não tiver um servidor DNS, o que acontece. Irei aqui nas opções configurações e vou colocar um DNS bem estranho. 10, 9, 8, 7. Vou executar o OK. Vou fechar. Vou ver aqui em propriedades. Status. Pessoal, quando eu clico aqui com o botão direito, que aparece a opção status, tá? Então, vou clicar na minha interface Wi-Fi com o botão direito e status, certo? Virei aqui em detalhes e vai estar aqui com o meu DNS atualizado, 10.9.8.7. Fechar aqui, minimizar e tentar navegar aqui no Google. Olha o que acontece se eu não tiver um servidor DNS no meu computador, pessoal. Seja ele de forma manual ou seja ele de forma automática. Vai acontecer justamente isso. Vocês não vão conseguir simplesmente navegar na internet. Por quê? Porque ele não consegue resolver o nome google.com. Entendeu? Porque é a finalidade de ter um DNS na sua máquina, no seu equipamento, no seu dispositivo. Então, se eu colocar o IP do Google, será que ele resolve alguma coisa? É possível que resolva, porque esse é o IP do DNS do Google. Mas eu não sei se ele responde por www.google.com. Mas quando você não sabe um DNS, se você tiver o IP da máquina, você consegue chegar num outro endereço IP. Quer ver o exemplo? Ping 8888. Olha aí, ele está conseguindo chegar até o IP, o endereço IP. Agora vamos ver se ele consegue chegar no endereço do Google, www.google.com. Ele não vai chegar, pessoal. Por quê? Porque o computador não consegue resolver o nome. Ele não consegue enxergar esse nome google.com. Por quê? Ele está sem o DNS. Eu escolhi um número aleatório. 10, 9, 8 e 7. Eu comecei em ordem decrescente. Então ele não vai conhecer esse número, então ele não vai saber que isso é um servidor DNS. Se esse IP que eu coloquei tivesse um servidor DNS, show de bola, ele resolveria sem problemas. Agora vamos colocar lá na nossa interface de rede a configuração automática de volta. Vou clicar aqui em propriedades, protocolo IPv4, propriedades, e vou colocar aqui obter de forma automática, certo? Ele vai pegar o IP do roteador da empresa de telecomunicações. Vou clicar aqui em status, detalhes, olha aqui, já pegou um servidor totalmente diferente e vamos abrir o Google novamente. Então vamos digitar aqui www.google.com. Pronto. Ele já abriu a página do Google. Por quê? Porque ele agora consegue saber que www.google.com quem é google.com, entendeu? E no teste que nós fizemos via prompt de comando, a gente conseguia pegar o IP do Google, mas não conseguia resolver o nome. Mas agora a gente consegue resolver o nome, porque com o DNS eu consigo resolver nomes, que é justamente o nome da minha corporação, que no caso é google.com, ou qualquer outra corporação, g1.com, ifrn.edu.br, né, se você estiver usando um domínio educacional, e qualquer outro domínio aí, pessoal. Quando eu falo domínio, é justamente o nome da empresa, o nome do site que você vai acessar, tranquilo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a importância do DNS, né? Tenham entendido a importância da configuração de um servidor DNS, tanto de forma manual quanto de automática, né? Porque é justamente isso que ele serve, para resolver nomes na internet. Porque se você não tiver um servidor DNS, simplesmente vocês não vão conseguir navegar na internet, tranquilo? Então, basicamente, o que nós fizemos hoje, né? Vamos fazer uma espécie de revisão aqui. Configuramos um servidor DNS de forma automática no nosso roteador,
configuramos um servidor DNS de forma manual no nosso roteador, testamos, funcionou, show de bola. Depois fizemos a configuração manual no nosso dispositivo, que é no caso do meu computador, e configuramos também ele de forma automática. Vimos que as duas formas, a manual e a automática, conseguiu navegar e acessar Google, Netflix e outros sites que a gente fizemos até o ping, né, para o Google, né? Então resolveu bem tanto a configuração manual quanto automática. Porém, quando eu escolhi um IP aleatório para simular que não existisse servidor DNS na minha rede, o que aconteceu? Simplesmente a navegação não aconteceu, ou seja, eu não consegui acessar os sites e nem navegar pela internet. Então, ter um servidor DNS é justamente importante para isso, pessoal, para que eu possa navegar e acessar os sites que eu queira, tranquilo? Então, é isso aí. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Então, quem tiver alguma dúvida, é só me procurar tanto no grupo do WhatsApp quanto no privado, que a gente vai sanar todas as dúvidas. Só lembrando, pessoal, de uma coisa muito importante, que o CRA vai estar enviando, né, esse conteúdo online para vocês e o exercício de fixação. Pessoal, é importante que vocês respondam o exercício de fixação, porque justamente conta como presença online. Tranquilo? Então, ficou aí a dica, ficou o feedback e até o próximo conteúdo online. Valeu!